Tá no ar mais um podcast Fala Comandante. Sejam bem-vindos, internautas, telespectadores da TV Metrópole 16.1. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira e a nossa convidada hoje é desenrolada. É a primeira militar que participa do Fala Comandante. E ela é uma comandante, ela é praça do Corpo de Bombeiros aqui do nosso querido Ceará e também, além de ser praça do Corpo de Bombeiros, ela é representante ASPRA. Cabo Leonisa, muito bem-vinda ao nosso podcast Fala Comandante. E eu gostaria que você se apresentasse da forma que você acredita que seria mais correta, se apresentar do jeito que você gosta. Como você gostaria de se apresentar? Primeiramente, agradecer o convite, né? Eu até sempre brinco, né? Não sou muito boa com câmera e tal, mas vamos tentar desenrolar. Este queixo. Como bem falou, me chamo Leonisa, sou bombeira militar, né? Além de ser bombeira militar, também sou esposa, sou mãe. E, antes disso, né, tem toda uma trajetória que me leva, muitas vezes, a ter a personalidade dentro do bombeiro que eu tenho hoje, né? Que aí a gente vai conversar. Essa deixa aí. Qual é essa personalidade? Eu acredito Vamos que... puxando logo daí. Ou, em muitos momentos, eu vou agradar muito, né? E, em alguns momentos, pode ser o meu melhor amigo que eu vou cobrar. É puxar a orelha. Personalidade Puxar a orelha. forte. Viu aí, Carlos? Pessoas assim vão longe, né? Impulso, né? É em tudo na vida. Leonisa, desde o primeiro momento, você me impressionou por você já ter uma certa altivez, você ser mulher no Corpo de Bombeiros, um território predominantemente de homens, tanto nos bombeiros como na Polícia Militar. E eu queria saber de você, né, para você se destacar, que eu sei que você se destaca. Hoje você está na parte burocrática, mas já esteve na parte operacional e todos nós sabemos, nós, quando eu digo, nós que estamos na Astra, os representantes, os amigos do Corpo de Bombeiros, que você é referência na parte operacional, tanto em ministrar aulas, como também estando lá na ponta, quando você estava lá no BBS. E agora, já mais no CEP, ali mais de vistoriante, porém, você não vai deixar nunca, né, esse sangue e essa garra de estar sempre à disposição para ajudar os companheiros numa necessidade e, quem sabe, quando for necessário, você voltar à atividade mais operacional. Então, você ser mulher e operacional combina? Eu acredito que sim, né? O que eu vejo muito, né? A mulher, agora sim, né? A mulher, ela, quando entra na questão operacional, ela já começa com zero. Infelizmente, é isso. Como assim? O homem, vejamos, ó, policial ou um bombeiro masculino, policial ou bombeiro feminino. A partir do momento que entram, todo mundo já olha para o homem que ele vai para aquela ocorrência que ele vai desenrolar, simplesmente por fato de ser homem. Então, ele entra na corporação com 10. Né? Aí, claro, que com a vivência, de repente uma escorregadinha ali, ou falta de interesse, vai caindo aquela nota. A mulher, ao contrário. A mulher, ela começa com 0 e ela tem que ir desenrolando para poder ir aumentando a nota dela, né? Você acha que não tem tanta confiança assim? De início, não. Você tem que conquistar. O homem, ele já entra com essa confiança já conquistada. A mulher, não. Ela não tem confiança. É esse sentimento que paira sobre vocês. E, assim, por exemplo, a minha turma foi a primeira a ir para o operacional, propriamente dita. A turma toda, né? 2015 a gente entrou. Bem recente. Né? Até então, tinha uma turma... Estou falando de praça, né? Até então, tinha uma turma de 2009, mas elas, no início, foram impedidas de serem colocadas na operacionalidade, né? Porque eram mulheres. De certa forma, né? Quem está em cima tem um certo receio de acontecer algo, né? Seja por ser uma corporação predominantemente masculina. Existe um excesso tem aquele cuidado também. Tem. Em favor da mulher. Tem. Isso dá para ver, né? E aí a minha turma foi a primeira a ir. Não tem isso não. A gente vai por antiguidade. Vem cá, qual a sua colocação? Chama fulano, você vai para onde? Não, você vai para o interior.
Não, mas não tem alojamento. A gente vai atrás de alojamento, você vai tirar operacional. E aí foi com que, pelo menos dentro do Corpo de Bombeiros, né, a mulher ingressou na execução, né? Porque até então tinham oficiais, mas tiram comandante de viatura, né? É um pouco diferente de você estar na execução, né? E aí a minha turma, né, teve aquele impacto inicial pô, nunca trabalhei com uma mulher antes. E agora? Não vai dar certo, não vai. Então, a gente ingressou com 0. E aí teve que ir conquistando. Eu até estava falando um pouco antes, né, que as meninas hoje que a gente tem no Corpo de Bombeiros chamam meninas porque a gente, né, todo mundo é próximo, é um grupo bem pequeno, né? A gente tem, acho que um pouco mais de 60 mulheres no Soldado da Coronel. Pouco, né? Em toda a E a gente corporação, teve a né? felicidade de, mesmo com essa, vai todo mundo para a operacionalidade, quem teve o contato no interior, no BBS até então não tinha praça feminina. BBS, né, para quem não sabe, é o Batalhão de Busca e Salvamento. Isso. Praia, a gente não tinha guarda-vidas, né? E aí a Mariana foi a primeira, né? A Ellen foi a primeira a ir para o BBS. Eu fui para Sobral, primeira mulher também. E aí, quando a gente Foi lá em começa a Sobral tirar que o conheceu o serviço... Feitosa. Conheceu o Feitosa. A gente desenroladíssimo. É? E aí é o que eu sempre falo, né? A gente começa com 0, né? A gente tem que ganhar essa confiança, tem que mostrar serviço, né? Inclusive, os meninos, no começo, os meninos da minha turma, meio que não gostavam de tirar serviço comigo, no sentido de que sabia que, dentro daquela ocorrência, inicialmente falando, o material mais pesado que a gente tinha que carregar era eu. Vamos subir um muro, deixa que a Leonisa sobe um muro. Era Não tá como aqui. se fosse um teste. Era. Era testada direto. Não só eu, né? As outras também passaram por algumas situações de teste, né? E hoje, né? Graças a Deus que todas que foram conseguiram desenrolar, ganhamos o respeito. Claro que a mulher ainda assim vai ter um olhar diferenciado de uma certa confiança, mas o que a gente vê hoje é que como quem entrou conseguiu desenrolar o serviço, quem não sabia, ei, vem cá, me ensina, que eu quero aprender. Então, a gente acabou conquistando esse espaço dentro do operacional, né? Mesmo sendo um ambiente predominantemente masculino. No início da sua fala, você falou em relação aos homens quando se depararam com a situação, mulher e tal, será que vai dar certo? E o lado de cá, o sentimento de vocês, seu principalmente, quando chegou lá, eu acho que em nenhum momento você deixou de acreditar no seu potencial e que você seria capaz de partir já não com a nota 0, né, mas com a nota muito maior, né? Mesmo antes do bombeiro, né, grande parte dos locais que eu trabalhei eram ambientes predominantemente masculinos, né? Antes de ser bombeira, né, fui técnica em eletrotécnica, e aí você entra no setor de engenharia, que eu sempre acompanhei. Pegava o projeto, mas acompanhava a execução. Então, muitas vezes na obra tinha eu, no máximo, mais outra mulher. Então, já tinha esse jogo de cintura de saber conversar, saber não me deixar pressionada por... só tem eu, tenho que provar para ele que eu sou boa. Não, eu já entrei com o pensamento de que vou dar o melhor, independente de estar no operacional ou se eu for para um administrativo. E aí, quem quer ver, que veja. Né? Ou seja, o ambiente não foi novidade para você, esse ambiente de trabalho? Não, o ambiente... Você já tinha essa experiência antes? De trabalhar assim, né? Mais com colegas homens, sim. Já convivia com... A maior parte eram homens. Falando nisso, pegando agora essa deixa e fazendo uma retrospectiva, né? Pegando a sua trajetória. Você nasceu aonde? Qual foi o bairro que você se criou? Se você já tinha algum tipo de atividade ainda na pré-adolescência, acontece muita pessoa já começar ajudando ou em casa ou fora, e foi estudando até onde chegar hoje no Corpo de Bombeiros. Então, como foi mais ou menos essa cronologia? Eu sou filha de pobre, né? Eu sei que muita gente deve falar isso, né? Mas eu realmente sou filha de pobre, nasci e me criei... Pobre o quê? Trabalhava em quê, teus pais? O meu pai, ele era caminhoneiro, né? E a minha mãe fazia faxina, fazia o que aparecia, né? Pegava, na época que tinha rede, né? Pegava as redes, tanto que todos os filhos, eu e meus irmãos, a gente sabe pegar uma rede e fazer um punho de uma rede, né? Sabe trançar,
Porque desde pequena lá, ó, vem cá. E aí o meu pai sempre teve isso. Ou você vai trabalhar fazendo alguma coisa, ocupar um tempo no contraturno, ou vai estudar. E aí eu fazia uma coisa, mas tentei enveredar mais para o lado do estudo, né? E aí comecei a trabalhar formalmente, falando cedo, relativamente cedo, né? Com 15 anos. Cedo. 15 anos, já trabalhei na área da engenharia, né? Acompanhando a execução, porque Porque você já estava na escola eu ingressei técnica. no IFCE, fiz o ensino integrado lá, o médio e o técnico, né? E tive a necessidade de trabalhar cedo também por conta de questões familiares, né? Meus pais se separaram, eu nem para ir para um lado nem para o outro, ficava naquele meio termo, gostava de um de outro, mas e aí vida, né? segui minha vida e comecei a trabalhar por uma questão de necessidade, já que eu comecei a morar sozinha, né? Com quantos anos? Comecei a morar sozinha com 15 anos. Que conversa é essa? E pode? 15 Galvão, anos, como é que é 15 isso? Com anos. 15 anos? Menor de idade? Menor de idade. E a trabalhar também, né? É dura, viu? Com 15 anos morando só, estudando e trabalhando. Isso fez te amadurecer mais, né? Sim, sim. Ter mais experiência, mais vivência. E ter até como desenrolar os problemas que vão chegando. É evidente que quando você tem um amparo familiar, quando você tem o suporte, o apoio, quando você vai, como já dizia os nossos avós, ganhar o mundo, né? Você se depara com muita coisa ruim. E no teu caso, não que não tenha sido, mas com certeza você criou gatilhos ali para ir se defendendo. Né? Eu até costumo falar que a gente tem um projeto social, né, no Corpo de Bombeiros, que é o JBV, né, que lida com adolescentes, né? E aí a grande maioria é periferia, né? E eu gosto demais de trabalhar com esse projeto porque se identifica. Me identifico e eu penso o seguinte, né? Se eu conseguir fazer a diferença na vida de um menino daquele, já valeu a pena. Né? Seu espelho, porque, né? Ser alguém sim, mesmo de direcionar, porque eu não tive esse direcionamento. Eu sempre falo que foi Deus, primeiramente, mas também foi sorte, porque a grande maioria dos meus amigos próximos foram para o mundo do crime, uso de drogas e tal, por conta da localidade. E aí eu queria ocupar meu tempo, estava no IF, aí foi quando eu procurei estágio. À noite fazia parte da seleção do IF, né, de handebol. Aí teve um período que peguei atletismo também e futebol de campo. E aí ocupava o meu tempo todinho, né, e isso meio que me ajudou, né, e acabou me aproximando. Principalmente a mente, né? Sim, e aproxima também de pessoas que você vê que tem um caminho bom, que, pô, eu não necessariamente eu preciso viver só isso. Eu consigo viver esse outro lado. Se eu for atrás, eu consigo barganhar alguma coisa, estudar um pouco mais, conseguir ingressar em algum local bom. E aí é isso que eu sempre falo, né? Que eu não tive essa oportunidade quando era adolescente, né? De ter alguém que direcionasse e já enxergo, de certa forma, uma oportunidade nesses garotos, né, que o Corpo de Bombeiros acaba trazendo, né? E como é que tua relação hoje com teus pais, já que eles... O meu pai ele faleceu há pouco tempo, né? Foi esse ano Meus pêsames. E a minha mãe, ela mora em Itapipoca, mas a gente tem uma relação boa, Ou seja, você foi preparada hoje para estar no Corpo de Bombeiros e ajudar essa gurizada aí, é um projeto, né? Assim, que eu tenho mesmo um certo apreço por conta disso, né? Eu sempre digo, se eu conseguir fazer dentro de um grupo ali de 30, se eu fizer a diferença na vida de um, já valeu a pena. Aquele ano ali já valeu a pena. Muito massa, Leonísia, porque com essa dificuldade, com esse drama na tua vida, como milhares de outras pessoas, aliás, milhões de outras pessoas devem passar, por conta de Deus, do aspecto social e especialmente de você mesma. Você superou e serviu de resiliência ao ponto de você ficar com couro grosso, de poder alcançar, né, os seus objetivos. Ou seja, foi você com você mesma, sem muita dependência de pai, mãe. Obviamente que os pais estão aqui para educar os filhos, mas, em contrapartida, como ocorreu a separação, você se viu na necessidade de cuidar da sua vida de forma antecipada. Sim. E ocupou o seu tempo, ocupou o seu espaço com pessoas boas, e as pessoas boas, as que não eram boas, você foi
talvez, né, se distanciando, para que você pudesse realmente cuidar da sua própria vida e seguir em frente. Então, isso serve, de fato, de uma lição e uma reflexão para todo mundo. Porque, enquanto as pessoas têm de tudo, do bom e do melhor, tem pai, tem mãe, tem casa, tem alimentação boa, tem escola. Né? Às vezes, a pessoa está lá com 20 anos de idade e ainda está reclamando porque tem que lavar a louça, porque tem que acordar cedo, porque tem que fazer alguma atividade doméstica. E essa pessoa, às vezes, não se toca que tudo está sendo tão favorável que pode até estragar. O Carlos sabe essa história, também tenho essa referência de não ter tido pai muito cedo, de minha mãe ter tido 2 internações, e eu ficar muito na rua com possibilidades contínuas de problemas, de ser cooptado pela droga e tudo enquanto. E aí, eu realmente acredito muito que Deus me abençoou, como Ele abençoou você, e você tinha esse espírito de vencedora, de você ter, independente da sua imaturidade, da idade, você já tinha adquirido o ápice de você evoluir ao ponto de adquirir uma independência para seguir a vida. Então, parabéns demais. Só esse pequeno roteiro da tua história já serve de inspiração para todos nós. Vencedora, né? Com certeza. Eu falo muito da questão de sorte, mas eu acredito, né, que tem alguém guiando lá em cima também, né? Porque, por exemplo, no bombeiro, eu nunca pensei em ser bombeira, né? Nunca pensei. Pois era até a pergunta que eu ia te fazer. Já que você estudou no IFCE, pressupõe que você tem N profissões ali a escolher. Eu sei que você está fazendo engenharia, né? Engenharia civil, não é isso? E é uma boa, que eu acredito que é um sonho seu, né? E quando foi que o militarismo entrou na tua vida? Não, quero ser... Eu fui só... Não, vai concurso, eu vou pegar a estabilidade. Não, na verdade, isso? não foi nem isso. Eu terminei o IF, né? Fui trabalhar na área, né? Como técnica em eletrotécnica. Eu tenho influência, de certa forma, do meu irmão. Ele, hoje em dia, já está aposentado, né? R2, do EB. Tem um irmão que ele é PM em São Paulo. Aí acaba, de certa forma, pô, será que não dá para mim? Você começa a pensar, né? E aí, terminei o IFCE, estava trabalhando na área da engenharia, mas não estava cursando a engenharia, né? Porque eu tinha que trabalhar o dia todo e engenharia pública não tinha noite. Né? Não sei se hoje tem, mas não tinha noite. Quer dizer que a engenharia na universidade pública é só para filhinho de papai que é bancado. Tem que ter então, acho que tem um lance apoio, trabalhar à noite, tem que né? ter algum apoio. Tem um lance do laboratório também, né? Que tem que fazer, ou não? Tem uma carga horária. É um pouquinho mais puxado. E aí, eu fui para a segunda vertente, né? Já que eu era atleta na época, gostava de treinar. E aí, eu peguei e disse, não, vou fazer educação física. Então, aí eu trabalhava na área da engenharia, mas estudava educação física, né? E aí eu comecei a ter proximidade com alguns militares, né? Que, à época, o curso de educação física, ele é muito cheio de militar, né? Sim. E aí comecei a ter alguma proximidade aí, será? E aí, à época, fiz o concurso, na verdade, para sargento da aeronáutica, né? Para especialista em eletricidade. Aí, passei em todas as fases, só que quando a época que era para assumir, que era para fazer a matrícula no curso de formação, foi um período que meu pai teve o AVC e eu fiquei naquela. Eu já sabia, como eu tinha contato com alguns militares, que tinha um período de quarentena, né? Aí, não vou... Se acontecer alguma coisa com meu pai, eu vou estar longe, não vou conseguir acompanhar. Aí, não, é porque não é para ser. Acabei deixando de lado, não fui nem fazer a minha matrícula. Fiz todas as fases, né? Caramba. Não fui fazer minha matrícula. Aí, eu conversando com um amigo, aí estava próximo do edital do bombeiro sair. Que eu até brinco dizendo, tu é o culpado de eu estar aqui. Quem foi? Que é hoje o sargento Nelson e o sargento Emílio. Os dois cursavam educação física comigo. Aí, mulher, vai sair o edital, tem tudo a ver contigo, não sei o que. Eu disse, não, mas é pouca vaga demais. 14 vagas. 14 vagas apenas? 14 vagas para mulher. Caramba! Não dá para mim, não. Vai, dá certo, não sei o que. E aí, quando saiu o edital, aí eles ficaram me pressionando na sala, faz tua inscrição, não sei o que. Aí eu, vou fazer, ver o que dá. E acabou que deu certo. Depois do edital, quanto foi o tempo para a prova?
Acho que foi em torno de 3 meses. 3 meses só estudando, Foi. praticamente. Foi. Focada Foi. no concurso. Foi. Mas pelo Eu fato de você ter escolhia um feito... dia ir para a faculdade e um dia ia para o cursinho. Caramba. Peguei um mês de férias da faculdade, dei o gás, e aí quando voltou à faculdade, tinha dia que eu escolhia, tem um limite, né, de falta, faltava alguma disciplina, ia para o cursinho. Aí não, agora eu não posso faltar não, vou para a faculdade. Ficava alternando então, à não foi noite. nem com intensidade esses 3 meses. Foi Não, um mês focado. intenso e os outros 2 meses foi alternando com aula da faculdade e aula do cursinho. Caramba. A mulher é porreta, viu? Não para, não. E, bom, aí começou a tua trajetória nos bombeiros, aí, de repente, tornou-se representante da ASPRA, a maior Foi associação. agora, esses dias. Eu sei, vamos acochar agora. Ah, Tornou-se representante da ASPRA. Qual é a sensação para ti? Porque você entrou no Corpo de Bombeiros, onde o ambiente é mais homens, né? Sim. A ASPRA, você consegue aí ter um ambiente com perféns, mulheres na diretoria. E eu tenho certeza que você sempre está tendo feedback, está tendo um ambiente bem bacana, como diz o nosso gerente da pousada, delícia, né? Delícia de aí, ambiente, Rafael. o Rafael. Enfim, como é que você está vendo hoje aí essa representatividade na ASPRA? Pronto. O convite, na verdade, veio através do Feitosa, né? Que ele hoje é diretor, né? Isso. E ele Primeiro sempre... diretor da história da ASPRA sendo do Corpo de do Bombeiros. Corpo de Bombeiros, E aí eu criei uma proximidade com o Feitosa. Quando a gente foi lotada, o primeiro quartel que eu trabalhei foi em Sobral, que ele trabalha lá, né? E aí, sempre quando tinha alguma demanda, a gente precisa melhorar isso e tal, aí eu conversava com ele, ele também tem esse perfil, não, vamos atrás, vamos melhorar, não, vamos falar com o comandante, ei, comandante, melhora isso aqui e tal, sempre dando sugestão. E aí, quando ele passou a ser diretor, ele falou, Leonísia, tu tem um perfil, tu já está fazendo, antes de vir para o CEP, né, para o Comando de Engenharia, eu estava no Batalhão de Salvamento. E aí lá a gente precisava de algumas demandas e eu toda a vida ia lá perturbar ele, né? Ele, tu já está fazendo um trabalho de representação e só não está se tocando. Vamos, mulher. Aí começou a me explicar a responsabilidade que a ASPRA tem com os associados, né? Questão financeira de ser bem transparente. Não é assim, não é só alisar, a gente também tem algumas coisas que são mais rígidas. E aí eu enxerguei esse lado sério da associação, né? Já era associada, né? Eu falei, então bora. Vamos aqui aprender um pouquinho, tentar ajudar quem a gente pode e vamos construir algo aí para frente, né? Apesar de estar bem recente, né, a tua entrada como representante da ASPRA, mas eu tenho certeza que é um desafio muito grande pela organização, pela transparência e da forma como o Feitosa tem apresentado para você e para os demais, né? Por onde ele passa, ele tem apresentado de uma forma bem didática, né? Como é que funciona a ASPRA e a gestão atual na presidência do Sargento Borges. Sim. E eu sempre falo, né? Eu dou aula em alguns cursos, né? A partir do momento que você representa algo, ou alguém, ou algum curso, alguma entidade, você tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Com relação ao que você faz, ao que você fala, como você vai poder prometer alguma coisa a alguém ou não, e sempre estar se especializando, buscando melhorar para não ficar estagnado naquele local, né? A intenção é sempre querer evoluir, né? E tornar-se uma referência, né, na representatividade no qual você assumiu agora há pouco tempo. E por ser mulher também, por ser dos bombeiros, sem sombra convergindo de aí, tudo de forma positiva. Você tem né? todos os atributos, né? É questionadora, igual o Feitosa e eu. É liderança, é um perfil que necessariamente a pessoa tem que ter para poder assumir esse tipo de responsabilidade e tem um propósito de servir. Então, quando você está numa entidade igual a ASPRA, você vai além do trabalho em servir a população. Então, o bombeiro, o policial militar, ele já faz muito na sua atividade de fim, estando de serviço ou de folga, porque nós somos militares estaduais 24 horas, e quando vai para casa, para a reserva, para quem não sabe, reserva é a aposentadoria, o policial e bombeiro militar continua sendo militar estadual, não deixa de ser, só deixa de ser quando morre mesmo. E quando você assume a representatividade, você começa a ter cobranças e necessariamente tem que ter minimamente o conhecimento, né, do organograma e do que você pode desenvolver
em favor dos associados, que naturalmente acaba sendo refletido a todos os militares estaduais. E nós, que fazemos parte da diretoria executiva, nos sentimos muito honrados de ter você como representante, porque tem todo um histórico favorável e a gente percebe o seu entusiasmo e o seu interesse de fazer a diferença. Então, diante de todos, eu já, mais uma vez, agradeço você estar conosco. Tem um lado até que o senhor tocou, né? A questão de servir, né? É uma entidade que serve a quem serve a sociedade. Isso. Então, tem um peso grande, né? Uma responsabilidade grande, né? Eu falo muito que nós protegemos quem protege a sociedade. Então, nós estamos prestando um serviço de muita relevância em vários aspectos, especialmente no momento de maior necessidade, quando é preciso, aqueles que estão fazendo a defesa. Ou seja, nós defendemos quem defende a sociedade. Sim. E é quem realmente são cerceados de diversos direitos que o militar estadual, às vezes a sociedade não tem nem ideia, e é bom um momento como esse para trazer esclarecimento. O militar estadual, ele praticamente fica cerceado dos seus direitos, tanto quanto as Forças Armadas, com um grande diferencial, que nós estamos na rua, ao lado da sociedade, porque, além de ser sociedade também, nós estamos interagindo diariamente, de manhã, de tarde, de noite, quando tem algum crime, quando tem algum incêndio, quando tem a necessidade de fazer um trabalho preventivo ou repressivo. Ou seja, esse trabalho ele está no seio da sociedade constantemente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e muitas vezes as pessoas não compreendem que, paralelo a isso, nós não temos direito à carga horária definida, nós não temos direito à insalubridade, não temos direito a risco de vida, não temos direito a adicional noturno, não temos direito à filiação partidária, não temos direito a ser sindicalizado, dentre outros tantos direitos elencados no artigo 37 da Constituição Federal. E por isso que o nosso propósito, a nossa missão, sendo representante da ASPRA, ainda é maior, porque ainda temos o cerceamento da liberdade plena, ou seja, nem podemos falar tudo que pensamos, porque somos militares. E aí é uma linha muito tênue em que nós temos que ter essa habilidade de ter as interlocuções devidas com os comandantes, mostrar para eles que nós somos parceiros, porque é um trabalho de vínculo com quem está em cima, com quem está embaixo, com quem está ao lado, porque se nós formos muito arredios e achando que somos donos da razão, nós, infelizmente, somos os mais frágeis dessa história, por ser Ninguém militar. no final ganha, né? Ninguém no final ganha. E é como eu falei já com o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Barreto, a quem eu mando um abraço carinhoso e a minha continência e meu total respeito. É o ganha-ganha. Se nós temos um parceiro igual a ele, que também tem empatia com a tropa, e ele nos enxerga como um apoiador, como uma entidade, junto com os representantes, que podem estar conectados ao Corpo de Bombeiros e fazer ainda mais pela tropa, né, até relacionado a algumas cobranças que a base muitas vezes nos traz e ele sempre nos atende, todo mundo ganha. Não sou de estar babando, não, né? Mas em pouco tempo ele fez já tem feito, né? Um grande trabalho. Né? Tem. O que ele vê que pode melhorar ali para a instituição, bora tentar. E aí dá para perceber já a diferença dentro do Corpo de Bombeiros nesse pouco tempo, né? Mas não desmerecendo também o trabalho dos anteriores, né? Pelo menos eu consigo enxergar, né? De quando eu entrei em 2015 para agora, 2023, o Corpo de Bombeiros mudou drasticamente, né? Questão de, vamos investir em curso, vamos qualificar o pessoal, vamos comprar mais material, né? A minha formação, 2015, já é totalmente diferente dessa última turma que entrou, né? Por quê? Porque cada área foi se especializar, buscar mais conhecimento em outro estado. Vem cá, vamos formar um curso, vamos investir na formação, no treinamento, no equipamento. E aí, hoje, 2023, o que eu percebo, né, nesse período que eu estou, é que há um Corpo de Bombeiros em 2023 e há um Corpo de Bombeiros em 2015. Em pouco tempo, em 8 anos só, já tem uma mudança grande. Muitos avanços, né?
E por isso falar... é interessante só para ratificar, Carlos, que é muito difícil nós ouvirmos realmente esse tipo de valorização, de reconhecimento. Porque, normalmente, é quase regra geral, é só crítica. Nada está bom, está tudo ruim. Não, ainda tem muita coisa para Não, evoluir, tem lógico, muito, mas muito. a gente não pode deixar de pontuar... Os avanços, né? Não, é totalmente diferente. O equipamento que eu usava em 2015, quando eu E entrei foi um no dia salvamento, desse, 2015. 8 anos, não é nada. é totalmente diferente do equipamento que eu usava agora em 2023. Né? Hoje a gente tem cintos paraquedistas top. Né? A gente tem material bom. Ah, Leonisa, mas tem muito mais coisa? Tem. Você acha que essa comparado evolução... com antes, é um processo. Você acha que essa evolução, essa proteção para com o bombeiro militar veio dos comandos, os comandantes que por lá passaram e enxergaram que o bombeiro ele tinha que ter mais segurança, tinha que ter equipamentos de ponta para poder dar um bom resultado? Eu acho que para proteger a sociedade? acaba sendo um trabalho em conjunto, né? Porque quem está na ponta... Eu vejo muito isso dentro do bombeiro. A gente não tem gratificação alguma, né? Mas, se você olhar, a grande parte da tropa busca assim, se especializar, mesmo não tendo a contrapartida financeira. Então, se você for pegar um soldado que tem 3 anos aí, ele vai ter pelo menos um curso aí que ele foi atrás de fazer. Então, tem essa parte da busca de quem está embaixo, de melhorar o serviço, de trabalhar com mais segurança, e tem também essa conexão com o comandante de entender que o serviço tem que ser melhorado, tem que ser facilitado para o bombeiro e tem que ser dado uma resposta melhor para a sociedade. Né? Então, eu acredito que seja o conjunto, né? De quem está na ponta se esforçar para fazer, mesmo não tendo a contrapartida financeira, e quem está em cima enxergar e valorizar quem está embaixo. E alcançar o resultado desejado para a população. Porque Isso. quem mais vai ganhar é a sociedade cearense, no final das contas. Me lembro uma diferença grande, né? Que eu consegui enxergar agora que eu me lembrei. Quando a gente entrou, a minha turma, né? 2015, tentativa de suicídio. Pô, eu fiz o treinamento para salvamento aquático, fiz o treinamento para salvamento veicular, todas as áreas. Tentativa de suicídio... Tudo foi treinamento que você fez. No curso de formação. A gente tem a formação. Mas, quando eu saí lá, recrutinha... O que eu vou fazer numa ocorrência de tentativa de suicídio? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Como é que é? Aí, primeira ocorrência de tentativa de suicídio, eu me lembro bem. Aí não, vou copiar o que o antigão vai fazer. O cara é desenrolado e é realmente desenroladíssimo. Vou copiar. Mas ele não tinha o treinamento, não tinha o conhecimento, né? Que Foi hoje empirismo mesmo. É empirismo. E aí mas se não tivesse dado certo? E aí, como é que ficava cheio de dúvidas, né? E hoje... O Corpo de Bombeiros, né, já está passando de 40 turmas voltadas para esse tipo de atendimento, né, de ocorrência, cursos, né? De cursos. Já passa de 40, né? E aí, o atendimento para essa área, tentativa de suicídio, é totalmente diferente de quando a gente entrou em 2015. É um atendimento mais humanizado, de buscar escutar o outro, sem julgamentos, sem críticas, buscar acolher aquela pessoa e não tentar enganar. Né? Porque até então, vou enganar e aí eu venho e pego. Hoje já tem essa mudança de cabeça do Corpo de Bombeiros, de quem está em cima, de buscar conhecimento de outras áreas. A abordagem é fundamental, né? Vamos aplicar de uma forma diferente. O que é melhor para aquele paciente? Né? Então, já tem esse estudo, tem Coronel Edir, não sei se o senhor já conhece, né? É fantástico, assim, um cara da área aqui no Ceará, é referência, não só no Ceará, né, no Brasil, mas é referência, né, e foi até ele que buscou esse conhecimento, já era estudioso da área, vamos aplicar na prática, na nossa ocorrência, como que a gente pode melhorar. E aí, hoje, de 2015, que não tinha o curso, 2017 foi o primeiro, hoje, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará já tem mais de 40 turmas formadas nesse tipo de atendimento. Especialidade, né? Então, a gente já vê uma mudança grande. Claro que sempre... Gritante. Fala para a gente se teve algum momento diante de uma determinada pessoa tentando cometer o suicídio. Tem algum momento que você marcou aqui o teu lado profissional, o teu lado como humano, como mulher? Eu acho que o que marca mais a gente é a questão da empatia, né? De você, em algum momento, isso é besteira, pode pensar, mas não é.
aquilo para aquela pessoa é muito importante. O que ela perdeu, o que ela deixou de ganhar é muito importante. E aí você começa a enxergar com o olhar mais humanizado de uma outra forma aquela situação, né? E aí eu acho que cada ocorrência que você vai, você aprende um pouco mais, né? A saber escutar, principalmente. Você chegou aí a alguma ocorrência de tentativa de suicídio? Várias. Foi? Tanto O que a BBS, primeira que quem ela- trabalha no BBS direto. sempre tem. Qual a que sempre mais tem. marcou? Tem alguma que, não só relacionada à tentativa de suicídio, mas na tua carreira, nos últimos Na 8 minha anos, carreira. qual foi aquela ocorrência que mais te marcou, que volta e meia você relembra, cara, foi foda. Assim, Não sei se pode falar foda, agora já falaram. foi. Tem algumas, né? Eu me lembro, por exemplo, da questão de quando eu era novata, né? Sobral, trabalhava lá em Sobral. A gente foi para um atendimento de um rapaz, tinha aproximadamente a minha idade na época, né? Que tinha caído num cacimbão. E até profundidadezinha razoável na serra, né? E aí a gente subiu a serra, aí o Qual a cidade? motorista Serra da Ibiapaba. foi lá na Serra Grande. Foi lá na Serra Grande a ocorrência. E aí tem a dificuldade lá de estacionamento, no ambiente tinha e tal. E não, Era num comandante, sítio, era? era num sítio. Da via pública para o local que o rapaz estava, acho que a gente caminhou em torno de 1,5 km, mais ou menos. E aí, quando eu falei, comandante, eu posso, pegando o material, já ir logo na frente para ir agilizando alguma coisa e tal? Ele disse, não, vai, Leonisa, vai. E assim fui. E aí, a primeira pessoa da equipe a chegar, isso é novata, né? Vibrando e tal. A primeira Quanto pessoa a tempo? chegar... Não tinha 1 ano de bombeira. Eu não tinha um Super ano de recruta. bombeira. Super recruta. E aí, quando eu cheguei no ambiente, né? Aquele caos familiar, né? Que é bem comum, né? Chorando e tal. E aí, o pai, quando olha para mim, vê... Eu fui a primeira mulher lá em Sobral, né? E aí, quando vê... Pode falar palavrão não, né? Pode. Pode não, disseram que não pode. Pi, né? Fala Eu algo. chamei o corpo de bombeiros E e me foi a veio uma menina. mulher, veio uma menina. Menina de 1,60 m, tem nem tamanho de gente ainda. Aí aquilo marcou assim, né? Poxa, Caramba. aquele impacto, né? Alguém tá me enxergando diferente. Eu não sabia que me enxergavam diferente assim, né? E aí fiz cara de paisagem, né? Foi mais ou menos o tempo, já fui estudando o cenário, foi mais ou menos o tempo que o comandante chegou. E eu falei, comandante, eu tenho uma ideia aqui. E tu tinha chegado sozinha lá? É porque eu estava carregando material na frente, né? Entendi. E eles estavam procurando estacionar a viatura, estavam colhendo algumas informações. Eu falei, tem como eu ir logo para ir agilizar alguma coisa. E aí já estudei mais ou menos o ambiente e já conversei com o comandante. Comandante, a minha ideia é essa e tal, tem como a gente armar um sistema assim e tal. Eu tinha uma afinidade grande com a parte de altura, né? E aí ele falou... Medo de altura? A gente tem aquele medo, mas aquele medo Medinho saudável, fraco, né? De prestar mais atenção, mas medo de paralisar, não. E aí ele falou, não, tu dá certo assim? Eu falei, dá certo assim. E aí desci, avaliei, aí, comandante, vamos mudar a estratégia. Porque tem uma suspeita aqui de uma vértebra aqui lesionada e tal, desce mais vamos colocar ele na prancha, subir com mais segurança, mais estabilizado. Resumindo, a ocorrência deu certo, foi retirado com segurança. E aí, depois, até um outro militar, um antigão, ia passando na folga, viu a viatura, encostou lá e viu a operação, elogiou a gente e tal. E aí, o que me marcou foi que, depois de alguns dias, eu tirava 2 por 6, né? E, morava aqui, trabalhava lá. Então, tirava 2 dias, folgava, vinha para casa. E aí, isso já era o segundo dia. E aí, dias depois, os meninos comentaram que tinha passado um senhor lá, que tinha procurado falar comigo, que era justamente o pai do rapaz. Eu não tive a oportunidade de falar com ele. Mas ele passou para agradecer, o médico elogiou a retirada de vocês, porque tinha a possibilidade do meu filho estar paraplégico se não tivesse sido feita uma avaliação e uma retirada melhor. De forma correta, né? E aquilo para mim marcou porque teve Mas aquele foi o mesmo- primeiro impacto, mas depois... Preconceito foi superado com profissionalismo Foi, e a exatamente. capacidade de uma ação de alto Exatamente. nível. Massa. Mostrou para que veio, né? Chegou e é o já que eu chegando, sempre falo né? para as meninas, né? Como eu falei no começo, a gente inicia com 0. Mas não é que a gente tenha que ser melhor do que os homens, né? Mas vamos estudar, vamos nos capacitar e vamos vencer a barreira física, Mostrar né? o valor de vocês, né? Eu não tenho tanto desempenho físico, mas eu consigo superar dentro do Corpo de Bombeiros com
técnicas. Não tenho tanta Estratégias, né? força, vou fazer um sistema de força para me ajudar a puxar. Então, sejam muito inteligentes. E muito proativo, né? Porque É, você já se colocou à frente, eu vou levar logo o equipamento, ou seja, também a tua perspicácia, né, em estudar o ambiente, ver como é que poderia ser feita aí a retirada do Que isso jovem. não tem sexo, homem ou mulher. Não é tem. da pessoa. É da pessoa. Eu conheço um monte de marmanjão, altão, frouxo, preguiçoso, que é da pessoa, né? Da pessoa. Infelizmente, do mesmo jeito que tem homens, tem mulheres que não se sentem vocacionado e fica ali à força para tirar um serviço, reclamando e pedindo até, pelo amor de Deus, para acabar logo o serviço para ir para casa. Ou seja, a pessoa infeliz. Que não que se... isso é ruim. É ruim péssimo para ele, para a todo mundo. corporação, para a E sociedade. contamina os que estão mais próximos. Que aí É fica contagiante, né? Acaba Não, sendo. é um serviço, pelo amor de Deus, você aguentar um serviço com o cara reclamando 24 horas, nada presta para ele, tá tudo ruim, o governador tá ruim, o comandante tá ruim, a viatura tá ruim. Ainda bem que o almoço, a janta, nada presta. Agora puxar a sardinha, né? Mas ainda bem que no bombeiro é uma grande minoria mesmo, realmente, desse tipo Algumas exceções, né? A gente, se você for olhar a demanda, né? Como tem um efetivo pequeno, poucas viaturas, demanda alta, a gente passa o dia trabalhando mesmo, mas é o dia brincando um com o outro. Brincando, ei, não sei o quê, aí apelido, aí fresca. E aí o serviço se torna bom, se torna prazeroso, né? Por mais que seja braçal, se torna prazeroso, né? Por conta dessa aproximação, dessas brincadeiras, né? Pelo que eu pensei, vocês se sentem mais, né, mais doado ao Corpo de Bombeiros. Tem muito policial militar, Carlos, que sai para ir para o Corpo de Bombeiros. Eu nunca vi ninguém do Corpo de Bombeiros ir para a Polícia Militar. Não sei por qual motivo. Mas me desculpe, você ia falar. Espiritualmente, como é que hoje você consegue enxergar que houve uma evolução? Eu não sei nem qual é a tua religião, né? Se você é católica, espírita, enfim. Eu não costumo falar que tem uma religião, né? Não, você acredita em Deus? Acredito em Deus, sim. Espiritualmente, como é que você se sente hoje? Aquela moça que entrou no Corpo de Bombeiros em 2015 e hoje, 2023, como é que você se enxerga, né? Como é que você se vê? Eu acho que... Houve uma evolução bacana? Eu acho que houve evolução no sentido de saber que nem tudo que eu quero tem que ser feito naquele momento. Então, acho que eu ganhei um pouco mais de paciência ao longo desses anos, né? Mas personalidade, eu acho que ainda é bem parecida, né? Como o Sargento falou no começo, né? Eu tive que amadurecer um pouco mais rápido, né? E aí, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, 23 anos, já não tinha cabeça de adolescente, de menina, né? Já estava com a cabeça bem mais parecida com a que eu tenho hoje. Mas eu acho que eu ganhei um pouco de paciência, de aprendizado, de saber... E o Corpo de Bombeiros ensina isso para a gente, que mesmo você dando o seu melhor, que pode acontecer na ocorrência, você pode dar o seu melhor, pode ter se preparado muito para aquele tipo de ocorrência, mas tem coisa que não depende... tem resultado que não depende da sua ação, né? Você pode ter um resultado negativo. Mesmo fazendo tudo certinho, mesmo querendo salvar aquela vítima, dando o seu melhor, de esforço físico, intelectual, mas tem algum momento que aquilo pode não fazer diferença, que a pessoa pode ter um resultado negativo, né? E aí eu acho que o bombeiro acabou ensinando isso para mim, porque eu sempre fui muito de, se eu me esforçar muito, se eu der o meu melhor, sempre vai dar certo. E aí o bombeiro te ensina que nem sempre dá certo. Tem coisa que você não consegue controlar, né? Não depende só de você, né? Não depende só de mim. Isso é na vida, na né? vida. Não é numa ocorrência apenas, não é na vida. E você que teve essa fase precoce de lhe transformar em mulher muito mais cedo do que o Código Civil ou o Código Penal Militar prescreve, né? Você já era uma adulta com 15 anos, porque como você teve essa oportunidade, dentro de um sacrifício familiar, se tornar uma pessoa já com a necessidade de ter uma maturidade de poder cuidar da própria vida, fez com que, quando você chegou no Corpo de Bombeiros, já estava meio que preparada e com a resiliência já bem fortalecida. E o que você falou, isso é fato, né? Eu estou ouvindo um pouquinho de podcast na área do estoicismo e dos eixos que eles mais pregam é exatamente isso. Você tem que fazer o seu melhor, você tem que
sempre se apaixonando do que você faz, porém, tem muita coisa do lado externo que não vai depender de você. Você pode fazer o seu máximo, você pode se doar, você se capacitou e foi feita a melhor ação, mas tem algo que vai ter um fator externo, governamental, ou num acidente de trânsito que você está dirigindo, de repente alguém bateu no seu carro, você não teve culpa, você estava na linha reta, de repente alguém atravessou. Ou seja, são vários fatores na vida de maneira geral, ainda mais no Corpo de Bombeiros, porque quando você estava no BBS, Batalhão de Busca e Salvamento, você acabava constantemente tendo um tipo de ocorrência mais delicada, mais específica, que muitas vezes não tinha condições de realmente ter um resultado positivo. Não pelo profissional de vocês, mas porque... E eu até costumo falar, né, que uma das ocorrências, né, que me ensinou a enxergar mais ainda isso, o Andréas, por exemplo, né, que a gente estava lá trabalhando e aí dentro do cenário, pelo menos eu, né, eu não enxerguei só um prédio caído, né? Eu enxerguei também histórias. Quer dizer, a gente muitas vezes fazia um acesso, lá tinha geladeira com dava para você olhar e ver que eram pessoas que faziam dieta. Explica para o pessoal esse fato, porque às vezes só pelo nome o pessoal não entende. Né? Que houve um incêndio, tudo, né? O Andréas foi o prédio que caiu, né, aqui em Fortaleza, em que a gente trabalhou aproximadamente 5 horas, né? Próximo à Praça da Imprensa, né? Foi. E é o que a gente tem como BREC, né? Que é busca e resgate em estruturas colapsadas, né? Que é quando um prédio desaba e aí você vai fazer a busca por pessoas vivas, prioritariamente, né? Claro. Ou então vai extrair, resgatar o corpo para a família. E aí, dentro desse tipo de ocorrência, pelo menos eu, né? Não enxergava que só tinha objetos ali, enxergavam que tinha uma história por trás também, né? Você fazer um acesso, se deparou com um escritório que está cheio de livros de concurso. Quer dizer, tinha alguém ali que estudava muito. Sonhando. Então, por isso que eu falo que o Corpo de Bombeiros te ensina que mesmo você fazendo tudo certinho, claro, não é que você não tem que se doar ao máximo. Eu sempre falo, se doe ao máximo sempre. Mas nem sempre o resultado depende só da gente, né? E aí eu acho que o bombeiro te ensina muito isso com as ocorrências, né? Que você dá o seu máximo, você vai estudar, vai se especializar, vai se doar ao máximo, mas às vezes o resultado não é atingido, mas muitas vezes a culpa não é sua. É um imprevisto, algo que aconteceu que mudou a rota. Ainda mais quando já uma catástrofe que vocês chegaram só posteriormente, né? É. Na verdade, a maioria das ocorrências vocês já chegam depois. Não é assim? Trabalho preventivo. Acho que preventivo só o comando de engenharia, né? O comando de engenharia. E o salva-vidas ali, que fica. Né? Faz a prevenção, mas a grande parte das vezes a gente chega no momento que a pessoa realmente não tem mais ninguém que ajude ela, né? Seja num salvamento aquático mesmo, um afogamento, seja num acidente veicular, que ela está presa ali nas ferragens do carro e o SAMU não conseguiu tirar, né? E a gente vai lá fazer a retirada. Você já se deparou com alguma cena dessa em algum momento? Que te impactou ao ponto de você acidente de carro? De não trabalhar, assim. não. De não trabalhar, não. Mas tem... eu acho que principalmente a ocorrência com crianças, né? A ocorrência com criança, a gente, pós-ocorrência, fica um pouco mais reflexivo. Eu acho que isso, se você conversar com uns 10 bombeiros, eu acredito que uns 8 devam relatar a mesma coisa, né? E aí, eu tenho lembrança, assim, de uma ocorrência de afogamento, e era no interior também, em Sobral, numa cidade bem afastada. Deram falta da criança muito tempo depois que ela já tinha saído de casa. Era um terreno, como se fosse várias casas ali no mesmo terreno, né? E tinha um espelho d'água próximo, né? Tinha uma lagoazinha próxima. E aí o menino, pelo que relataram, o menino tinha ido almoçar lá na casa da avó, só que saiu cedo, e não encontraram nada, só encontraram... só que chamaram a gente já final de tarde, né? Encontraram só o chinelinho dele lá. Tinha quantos anos? Eu tenho lembrança, tinha por volta de 3 anos. Muito. Eu tenho lembrança de que numa das primeiras
canivete, né? O primeiro mergulho que eu dei, eu senti a mãozinha dele, né? E aí ei, comando, achei, tá aqui. Quando a gente fez a retirada, eu tenho lembrança, assim, o que me impacta mais, tanto por ser criança, mas também a questão familiar, né? Da mãe olhar para mim e bombeira salva a minha filha. Salva o meu filho, aliás, salva o meu filho. E você saber que, né, você não pode atestar o óbito porque não é médico, mas saber que todo o esforço ali, né, não vai, em regra, não vai trazer de volta, né? E aí, na ocorrência, não. Até então, não aconteceu comigo alguma coisa que me travou na ocorrência. Normalmente, eu resolvo a ocorrência normal, mas depois fica a reflexão, né? E, uma pessoa chegar para você e pedir para fazer algo que você sabe que não tem como, né? Fica. Mas essa da criança aí foi um fato que, com certeza, né? Você pegar, pegar na mãozinha da criança. Eu, à época, ainda não era mãe, mas já tinha sobrinha, né? Então, já tenho uma certa proximidade. Tenho, a Luana 2 anos e meio. 2 anos e meio. Bem sapequinha. Será que ela vai querer ser bombeira também? Não sei. O que ela escolher... será abençoada, né? Será abençoada. Vou aconselhar se dedicar bastante, estudar bastante. O que ela escolher, que faça bem feito. Faça bem feito o que vai proporcionar a felicidade dela. Às vezes as pessoas elas querem passar no concurso ou colocam como meta profissional o que dá dinheiro. O que eu vou ganhar mais dinheiro. E, no final das contas... Às vezes paga um preço alto, né? Preço alto. Se cobra muito, né? Não vai ser feliz, né? Se você não tiver um mínimo de afinidade. Né? E isso, eu acho um preço alto a pagar. Né? Por exemplo, bombeira... que a pessoa vai cair a ficha e ver o erro que cometeu. Bombeira, como eu falei, eu nunca pensei em ser bombeira, né? Fiz por influência o concurso, mas hoje eu vejo que foi uma das escolhas mais certas que eu fiz na minha vida, né? Valeu a pena. O bombeiro, a gente normalmente agrada 100%, né? Vocês são muito bem vistos, a instituição... A menina dos olhos da sociedade. A avaliação na sociedade, é mais bem avaliada. Vocês agradam todo mundo. Aí a polícia militar sempre desagrada uma parte. Ou agrada uma parte, no máximo, agrada 50%, né? No máximo. No vocês máximo. sempre estão chegando ali pertinho de 100%. Muitas vezes, por infelicidade, que não dá para agradar o 100%. E por falar em agradar, a gente está agradando os nossos internautas, Borges, e pedir para... Os nossos telespectadores. Também vou chegar lá. Para quem está nos vendo através do nosso canal no YouTube, acionar o sininho, né? Você se inscreve aí depois. E na sequência. E para os nossos telespectadores, canal 16.1 TV Metrópole. A TV que está conquistando a audiência. 8 horas da manhã. Seu café da manhã, nos domingos, é conosco aqui. Olha aí. Pãozinho com manteiga aí. Você está tomando café... Ela está em 2 momentos, né? À noite, no jantar. 7 e 7 da noite, todas as quintas-feiras, no nosso canal do YouTube, Fala Comandante. E no domingo, às 8 horas da manhã. São 2 locais e 2 horários diferentes. Tá, bom dia e boa noite. Exatamente. Bacana. Leonise, na tua trajetória aí, quantos cursos operacionais você já fez? Dos cursos que você fez, o que lhe deixou assim, com um sentimento de maior preparada, que você... Cara, isso aqui foi o mais completo e o que me deixou... com sentimento de assertividade, porque para a minha carreira no Corpo de Bombeiros foi o melhor. E também aquele que você pretende fazer. Então, quais foram todos, o que você gostou mais e o que você ainda pretende fazer? Eu sempre falo, lá no BBS, na 2ª companhia, que era onde eu estava antes, ali no Cambeba, pertinho da Messejana, né? Teve uma mudança grande com relação à tropa, né? Entrou uma turma nova, vamos tentar formar aqui um quartel de breque, né? Que é um especializado em busca e resgate de estruturas colapsadas, né? Que seria uma equipe que trabalharia, por exemplo, no Andréas, né? No desabamento de prédio. E aí, a grande maioria novato, né? Recém-chegado. E eu sempre falava para eles, né? Nenhum curso vai te fazer melhor do que o outro bombeiro, não.
O curso ele vai te habilitar a trabalhar com mais segurança, a saber onde buscar, saber onde pesquisar, te dá uma segurança para trabalhar e ganhar uma prática maior. Então, assim, qual o curso que te deu segurança e tal? Eu respondo de pronto que nenhum. Você vai ganhando com a experiência. Agora sim, ele vai te habilitar a saber buscar, começar a praticar com segurança, te dar um conhecimento teórico, mas ainda assim não vai te tornar melhor do que um bombeiro. Eu sempre falo isso, não vai te tornar melhor do que um bombeiro que ainda não fez o curso, né? E eu repeti esse mesmo discurso, né, para os meninos quando a gente fez o curso do BREC, né? A gente fez uma turma grande junta. E aí, eu tive a sorte de ser 01 da turma, né? Só, Rapaz, a mulher é uma potência. E aí, eu repeti esse mesmo discurso, porque é realmente o que eu penso. Fui 01, mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que você ou melhor do que o outro que não fez o curso, né? Agora, eu estou mais habilitada para treinar, para saber onde pesquisar, para ter uma ideia maior de como vou trabalhar, né? E aí, isso vai amadurecendo com o tempo. Né? E eu repeti esse discurso para eles. Dos cursos que eu fiz já ligada a salvamento veicular, né? Que a gente tem até uma equipe feminina, viu? É até interessante depois, Bacana. de repente... Trazer todos ao mesmo tempo. A gente foi campeã cearense, as atuais Só. campeãs cearenses somos nós. Olha aí, viu? Uma equipe feminina concorrendo com só homens, né? A gente montou uma equipe só de mulheres. Vocês ganharam do Macharal. Ganhamos. Parabéns. Ganhamos como desafio, porque a gente foi convidada, né? Um Coronel Albert, cara muito inteligente e tal. E aí ele sabe a quem provocar, né? Ligou para mim, ligou para hoje a capitã Isabel, né? Que à época era tenente. Aí sabe que as duas gostam de desafio. A gente está montando um campeonato de veicular aqui. Aí pensamos assim, de colocar uma equipe feminina para brilhantar, só que ele brincando no sentido de dar corda para a gente ir atrás de... Aí eu liguei para ela, ele te ligou. Aí disse, vamos atrás, vamos montar e tal. Aí a gente começou. Aí ele, se vocês quiserem utilizar o espaço aqui do quartel para treinar, pode vir, pegar equipamento. A gente começou a frequentar lá o BSU, né? Que eles tinham carcaça de alguns carros lá para treinar. Aí, se precisar do... Ele lançou como desafio, deu alfinetada, mas, ao mesmo tempo, ele queria que acontecesse, né? E aí, acabou que a gente treinou, tiramos o dinheiro do nosso bolso para comprar a carcaça de carro para treinar e tal. E, no final, aí vieram avaliadores externos, né? Que tem, sim, a competição, né? Só não era feita, ainda não tinha acontecido no Ceará, mas, a nível nacional, internacional, tinha, sim, a competição de salvamento veicular. E aí a gente ganhou a seletiva aqui do Ceará, fomos para o Nacional, né? Competimos em Brasília, isso um pouco antes da pandemia. E aí são 2 provas lá, né? Na prova complexa, a gente ficou em 3º colocado, né? Caramba. Foi. E isso, mesma regra, porque não tem ainda, né? Uma modalidade feminina e uma modalidade masculina. É um campeonato só, né? E aí... Claro que tem um pouco de sorte também, um pouco de... Negócio de sorte, vocês têm competência. E aí a gente não tinha nenhum curso, na verdade, na época. A gente foi mesmo na marra, pesquisando. Na garra. A gente fazia chamada de vídeo, vamos estudar isso aqui. E esse carro, se ele vir bater aqui, o cenário foi esse. O que a gente faz? Aí começava a estudar. Então, a gente se dedicou sem ter um curso. Valeu né? mais do que ter um curso. E aí, depois, foi que a gente foi barganhar, apareceram alguns cursos aqui mesmo no Ceará, né? E aí, um ou outro, a gente acabou fazendo, né? E aí, eu acabei fazendo, né? Também fiz o curso também de atendimento pré-hospitalar, né? Que hoje se chama Resgate. Na minha época, se chamava SESI, né? E aí, são 2 meses totalmente imerso, voltado para o pré-hospitalar, né? É um curso muito bom mesmo. E aí, até normalmente, o bombeiro, ele tem uma parceria com o SAMU, e grande parte dos militares que prestam serviço ali para o SAMU Ceará, né, que é interior, eles acabam pegando desse curso, né, porque é um curso que tem uma formação boa, te dá uma noção, mesmo você não sendo profissional da área da saúde, ele te traz
uma imersão de conhecimentos que você vai aplicar no pré-hospitalar. Top. Pai, a mulher é diferenciada. Completa, né? Carlos, meu querido, qual é o comando desse nosso podcast hiper especial com a Leonisa? Coragem, coragem. Lhe parabenizo ter saído de casa aos 15 anos, né? E ter a coragem, né, de ousar, de acreditar em si, chegar onde você chegou, e tenho certeza que você vai galgar um espaço muito maior, né? Conquistar mais e mais ainda, né? Porque eu tenho certeza que você tem muitos sonhos a serem realizados. Coragem. O meu comando é a mulher diferenciada. Muito diferenciado por tudo que você nos passou hoje. Eu tive, pela primeira vez, a oportunidade de a gente bater esse papo. Por acaso foi gravado, então a gente vai ter que espalhar, né, essa nossa conversa para todo lugar. E você é diferenciada. Fico muito feliz de você fazer parte do time Aspra, para que a gente possa fazer ainda mais em favor da melhor opção dentro do Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará, que é a Aspra. Então, você já demonstrou por A mais B que vai além de ser uma simples representante, é uma liderança nata, é uma pessoa extremamente capaz. E no Corpo de Bombeiros você faz a diferença, na sua vida pessoal faz a diferença, e você é diferenciada todo o seu meio profissional e social. E eu fico muito feliz de fazer parte, nem que seja na parte secundária do seu ciclo, porque eu tenho muito a aprender com você. Queria agradecer aos senhores, né? E a palavra que eu deixaria aqui seria resiliência, né? De mesmo com os adventos que a vida coloque, os percalços, se você tem um objetivo, continue, foque, cresça e vá atrás. E ainda tem muito a crescer, eu tenho certeza disso. E você vai chegar nos seus objetivos. Agradeço demais, Leonisa, a sua participação. Você, sem sombra de dúvida, vai mostrar que mulher, ela tem que estar onde ela quiser, ela é capaz, independente de ter 1,60 m, né? Você é diferenciada. Muito obrigada. E obrigado. Obrigado. Obrigado a você por ter também nos acompanhado nesse nosso podcast Fala Comandante, nessa participação super especial da Leonisa, que trouxe com toda certeza várias reflexões para você. Você que está reclamando, você que é chorão, fica choramingando e achando que está tudo difícil, ela com 15 anos mostrou para que veio, chegou onde ela quis estar, tem filha, tem esposa, é uma pessoa fora da curva. E eu peço a você também para curtir, comentar, acionar o sininho, mas antes tem que acionar as notificações, né, Carlos? Exatamente. Se inscrever e acionar o sininho para você poder nos ajudar no nosso canal. E você também que assiste a TV Metrópole, muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.